Fala, torcedor vascaíno, como é que você tá? Tudo bem? Seguinte, hein? Bora entender como atua o Clayton Silva, possível novo reforço do Vasco da Gama. A notícia deste domingo é que o clube encaminhou a contratação dele. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Clayton Silva é um atacante de 25 anos, revelado nas categorias de base do Lajeadense. Mas no profissional, ele teve passagens pelo Juventude, pelo Guarani de Sobral, pelo Globo do Rio Grande do Norte. Mas no Vila Nova, em 2021, ele foi bem, conseguiu se destacar individualmente na equipe Goiânia na Série B daquele ano. E boas partidas, bom momento que ele teve, fez com que ele fosse emprestado ao Coritiba no ano seguinte. Disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, mas não ficou muito tempo não, tá? Logo o Vila Nova o vendeu ao futebol português para atuar no Casa Pia. Na temporada passada, que foi a sua primeira lá no futebol português, ele não foi muito bem, tá? Inclusive, em certo momento, ele foi reserva da equipe, ele terminou a temporada no banco de reservas, então não viveu um momento muito bom, né? Muita gente costuma chamar ou dizer que foi uma temporada de adaptação do Clayton Silva ao futebol português, né? O Casa Pia acabou terminando aquele torneio no meio da tabela. Só que na atual temporada lá da equipe, ele é o melhor jogador do time. Se tornou um titular indiscutível, um protagonista realmente. É o artilheiro do Casa Pia no Campeonato Português da atual temporada. A equipe está na 9ª colocação, né? Que começou a temporada com o treinador Felipe Martins. E agora, nesse momento, é o Gonçalo Santos, tá? O Clayton, ele é um centroavante, realmente. Vini, você acha que ele pode atuar aberto? Ele já fez essa função na carreira? Se ele tiver 6 partidas, meia dúzia de partidas, atuando, seja aberto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, foi muito, tá? Ele é literalmente um centroavante, que na maioria das partidas em que ele atuou como jogador profissional foi como um 9 de referência, como o único cara nesse centro do ataque, mas também em algumas exceções ele atuou ao lado de um outro atacante, né? Então conseguiu dividir essa responsabilidade no centro do ataque, inclusive lá na equipe portuguesa, tá? Mas assim, o Clayton, ele é um atacante que entrega muita mobilidade, e já vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre as características do atleta. Eu separei o mapa de calor dele na atual temporada pelo Casa Pia, que comprova que não é aquele centroavante, apesar de ser o cara da última bola, guarde esta frase, ele não é apenas aquele jogador que fica paradão, mas que aparece pelos dois lados e tem bastante movimentação, principalmente do meio para frente. Eu separei os números do Clayton lá pela equipe portuguesa ao longo dessas 2 temporadas. Eu vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Saca só, na temporada passada de 2022-2023, ele teve 34 partidas. 4 gols marcados, que a gente mostrou, né? Que foi uma temporada que ele não foi muito bem e teve esse momento de adaptação. E na atual, de 2023-2024, são 30 jogos, 12 gols e 2 assistências. Ao todo, pela equipe portuguesa, 64 partidas, 16 gols marcados e 2 assistências, os números aí do Clayton pelo Casa Pia. Mas para não ficar apenas em números vazios ou exclusivos do Clayton, eu fiz um comparativo de dados, de estatísticas dele na atual temporada pelo Casa Pia, exclusivamente no Campeonato Português, em comparação com dados do Verratti e do Ryan no Brasileirão do ano passado, tá? Separei esses 3, o Ryan e o Verratti, porque são o centroavante realmente de origem, né? São os caras em que o Clayton atua na mesma posição. Vou colocar a tela para você novamente dar uma olhadinha. O Verratti teve 21 partidas, 20 como titular. Ryan, 6 e 3. E o Clayton, 24 e 21 iniciando. 10 gols marcados para o Verratti, 1 para o Ryan e 8 para o Clayton. Assistências, 1 para o Verratti, 1 para o Clayton, Ryan não deu nenhuma. Finalizações por jogo, Verratti 3,8, Ryan 1,8 e o Clayton 2,4.
Chutes certos por partida, tá? Verratti 1,5, Ryan 0,5 e o Cleiton 0,8. E grandes chances perdidas, o atacante argentino 13, Ryan nenhuma e o Cleiton 5 na atual temporada pelo Campeonato Português. E é atual destacando mais uma vez que ela tá em andamento, tá? A temporada lá da maioria dos clubes ou dos grandes centros do futebol europeu termina no meio do ano, tá? Então os números do Cleiton naturalmente vão sendo atualizados aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas e também dos próximos meses, caso, obviamente, o Vasco não feche a contratação dele, apesar de estar muito bem encaminhado, tá? E pra gente explicar sobre as características do Cleiton, como ele se comporta em campo, é um centroavante, cara, que, assim como eu falei, que ele entrega bastante mobilidade, tem uma característica bem diferente do Verratti, né? O Verratti, se a gente for olhar para suas principais virtudes, é um cara de força física, é um cara de jogo de costas, tem um jogo aéreo muito bom, um dos melhores jogo aéreo do Brasil, cara, cruzamento, enfim, a bola sobra para ele dentro da área. Ele é esse cara, tem uma capacidade de finalização muito grande, mas assim, ele não entrega, e aí talvez por conta da idade, ou também por conta do estilo de jogo dele, né, das características que ele pode entregar, ele não é um cara de muita mobilidade, né? O Ryan já é um pouquinho mais canhoto, né? Mas ele tá subindo agora, é um atleta muito novo, tem uma margem de evolução muito grande, então imagina-se que não seja o cenário ideal, pelo menos neste momento, dar tanta responsabilidade pro garoto, que apesar que eu acho que tem muita qualidade, é muito bom jogador. Já vindo pro Cleiton, cara, assim, é um centroavante que se a gente for olhar, que ele faz muitos movimentos para atacar a profundidade. Vini, todo mundo fala desse termo, o que é profundidade, cara? É o espaço entre o zagueiro, ou a linha defensiva, né, dos zagueiros e dos laterais, e o goleiro do adversário. Esse vão se chama profundidade, principalmente para a equipe que está atacando, por exemplo, né? Então ele faz muitos movimentos para atacar esse espaço, né? Então, que a gente costuma chamar de diagonal, de facão, né? O Cleiton tem esse movimento muito grande dentro do seu jogo. E quando ele acelera, cara, é uma explosão. Ele acelera, ele arranca para chegar na bola com muita força física, né? Assim como o Verratti também é muito forte fisicamente, mas é diferente, né? O Verratti é forte no corpo para você segurar um zagueiro, para você se impor fisicamente ou para fazer um jogo de costas. O Cleiton já é forte fisicamente para fazer esses movimentos que custam a mobilidade, que custam a velocidade e a explosão, tá? Mas, apesar de tudo isso, e obviamente o Cleiton não é um centroavante brilhante tecnicamente, não chega para ser um dos principais centroavantes do Brasil, mas tem uma coisa muito forte, muito característico do seu jogo, é que dentro da área, e aí ele é o cara da última bola, porque obviamente ele não vai ajudar muito nas construções das jogadas, até porque o Payet tem essa responsabilidade, e a gente tá vendo esse início de Campeonato Carioca, dada as circunstâncias, as devidas proporções, ele tá jogando muita bola, né? E tem essa capacidade de criar oportunidades fenomenal, enfim, não vou ficar aqui enchendo a bola do Payet. Retornando ao assunto Cleiton, ele dentro da área, ele tem uma forma, ou algumas formas de se desmarcar muito grande. Então imagine uma situação que ele tá marcado e aí ele vai segurando a passada e quando ele percebe que o companheiro vai realizar o passe para ele finalizar, ele arranja algum jeito de se desmarcar, seja para antecipar o zagueiro, seja para atacar as costas desse zagueiro, seja para ficar parado, para travar a passada, ou seja para explodir na força física, ele de algum jeito busca se desmarcar. A gente costuma chamar de desmarque de apoio, seja desmarque de ruptura, enfim, ele tem esse desmarque muito curto dentro da área, muito importante, isso acaba gerando várias finalizações para ele. Então acho que isso pode ser importante, até o Verratti também tem isso aflorado no seu jogo, né? A gente recentemente fez uma análise tática falando sobre como o Verratti marca os seus gols, e eu acho que a vinda do Cleiton também é importante para isso. Obviamente, sem dúvida alguma, o Verratti deve ser o titular da posição ao longo da temporada, mas enxergo a vinda do Cleiton como uma boa opção para ser um reserva do Verratti, né? Em algumas situações, a depender de como a partida está se desenrolando, eles podem atuar juntos, obviamente. Mas imagino que num primeiro momento ele chegue para ser o reserva do centroavante argentino, né? A gente sabe que o Vasco recentemente demonstrou interesse, estava quase acertado com o André Silva, centroavante do Vitória de Guimarães lá de Portugal, que também estava jogando muito bem e agora se transferiu para o São Paulo, né? E agora o Vasco vai para sua segunda opção, que é
o Cleiton, tá? Enfim, obviamente ele estava inserido num contexto diferente, né? Inferior ao que é a Série A do Campeonato Brasileiro, pelo Casa Pia, né? Nível competitivo e de qualidade técnica abaixo, excluindo, obviamente, Porto, Benfica, Sport e o Braga, né? Que são as 4 principais equipes de lá. O resto, consigo considerar que é inferior tecnicamente em comparação à maioria das equipes do futebol brasileiro, principalmente os 12 grandes, né? E aí tem o Atlético Paranaense, tem o Fortaleza, tem o Red Bull Bragantino. Mas enfim, cara, eu acho que é uma boa opção no decorrer da temporada para ser uma reserva do Verratti aí ao longo de 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.